E aí, pessoal, boa noite, né? A gente está numa fase bem interessante no nosso país, esse período de outubro, novembro, dezembro, alta estação comercial, muita gente conseguindo seu primeiro emprego, primeira experiência, que massa. Mas lamentavelmente, né, esse momento que é bacana para muitos jovens, muitas pessoas que estavam desempregadas, que estão conseguindo aí novas experiências por causa da alta estação comercial de final de ano, está sendo acompanhado de algumas notícias bem tristes, né? O podcast O Assunto, né, o Estadão, Folha de São Paulo, o G1, trazem aí algumas revelações que parece que já vem desde semana passada, né? Muitos empresários, fazendeiros, donos de grandes empresas, do comércio de alimentação ao vestuário, estão realizando uma prática um pouco cruel, né? Nós sabemos que a sociedade hoje brasileira, né, formada em sua grande parte de pessoas que vivem desempregadas ou de algum emprego alternativo, né? Em resumo, sem carteira assinada. E torcem para ter uma estabilidade, para levar o pão de cada dia para casa com segurança, né? Com certeza. Né? E o que está acontecendo? Né? O portal G1, né, e podcast O Assunto e essas outras fontes que eu falei, revelaram que muitos empresários, né, dos ramos aqui citados, estão fazendo algumas manipulações com os seus empregados. Né? Um detalhe importante: para você ter sua carteira assinada, você basta entregar ao seu empregador a sua carteira, certo? E ele não pode ficar com ela por muito tempo. Ele só precisa dela para encaminhar para o contador, que vai fazer um preenchimento, vincular você à empresa, né, fazer as documentações necessárias para o depósito do FGTS e devolver sua carteira. Você não precisa e nem deve entregar o seu RG, certo? A sua identidade, ou carteira de motorista, ou título de eleitor. Nenhum desses outros documentos você deve entregar. Todas as numerações, RG, CPF, né, desses outros documentos necessários já estão na carteira trabalhista, tá bom? Então, o que está acontecendo é que alguns empresários que não estão conseguindo ter o controle sobre os seus funcionários em relação a quem eles vão votar, né, estão adotando uma estratégia que parece que surgiu em Minas Gerais, né, está se espalhando aí, que é da retenção dos documentos que facilitariam o eleitor votar. Então, o que eles estão retirando dos funcionários, além da carteira trabalhista, né, mexendo com o sonho e a felicidade das pessoas, retendo identidade, retendo título de eleitor, retendo CPF, retendo documentação oficial com foto, né, em resumo, né, para que no dia da eleição, aquele funcionário, né, ou recém-funcionário, né, que está no período do probatório, do estágio, não tenha como estar nas urnas votando, já que está com sua documentação retida. E não sou eu que estou dando essa informação de fato, né? Ela consta em vários portais oficiais e vocês podem conferir e devem conferir. Né? E então a gente está se vendo mais uma vez diante de uma nova manobra, né, de acorrentar o povo. No passado, aqui no Brasil, existia uma coisa chamada voto de cabresto, certo? O que era isso? O dono de fazendas, né, ele manipulava os seus funcionários para que eles votassem no candidato que eles queriam. Isso era muito comum no coronelismo aqui no nosso Ceará, por exemplo. Né? E isso ficou conhecido como voto de cabresto. Por quê? Porque o funcionário, ele, para ter a alimentação dele, para ter a roupa dele, para ter um pedaço de terra que era do patrão, para ele poder organizar sua família e poder morar, ele tinha que se submeter a situações desse tipo. Né? Então a gente está voltando com um novo modelo de voto de cabresto, né? Só que dessa vez de impedir o eleitor de votar, né? Reter documentação é um crime eleitoral, fiquem atentos. E aproveitando, né, como eu falei no primeiro vídeo e trouxe para vocês a invenção das tradições, né? Eu trago hoje um livro que tem mais a ver com o que eu estou falando sobre esse assunto, né? Essa nova forma de escravidão, que é o livro A História do Pensamento Ocidental, certo? Do Bertrand Russell, tá? Um livro que eu recomendo, assim que seja possível, vocês terem como ler, leiam, né? Se não tem como ler, vejam vídeos sobre esse livro, leiam resenhas, resumos, o que for possível, para vocês entenderem como é que é o pensamento, né, local, né, o pensamento brasileiro,
fruto de um pensamento comercial europeu que veio para cá inicialmente lá com os portugueses com a intenção de explorar isso daqui, de escravizar quem estava aqui, né? De tomar, né, o que era natural, o que era dessa terra para eles, né? Então esse pensamento veio, se perpetuou, como eu falei para vocês lá nos primeiros vídeos. O povo brasileiro veio se formar num conflito muito grande de materialismo e fé, né? Uma toada comum, né, era que existiam os senhores, aqueles que mandavam, eram proprietários, e aqueles que obedeciam, né, que eram os servos. Que aqui nós ganhamos um termo muito específico, né, escravos, né? E o Bertrand, né, ele traz aqui nesse livro uma coisa interessante, né? Esse pensamento, né, escravocrata, esse pensamento de prisão, esse pensamento de manipulação que vem lá desse passado, ele perpassa por algumas técnicas, né? Essas técnicas, elas não são novas, elas vêm da Grécia Antiga, passam pela Roma, passam pela uma Europa da Idade Média, avançam, chegam aqui no Brasil. Lembra como é que chegou o Brasil a ser formado, né? A questão lá das brigas religiosas dentro da Europa e o resultado aqui dentro do Brasil, isso? Pois bem, então Bertrand ele fala sobre algumas manipulações que vêm nesse sistema europeu, né? Ou melhor dizendo, nessa técnica ocidental, né? A primeira coisa, né, quando se busca escravizar, manipular, prender, né, pessoas a um ideal, é tratar de nacionalismo e dizer que todas devem lutar por sua nação, pelo seu território. Só que, na verdade, isso é apenas de goela para fora, né? Muitas vezes se fala isso para inflamar o povo, né? Bertrand traz isso como um exemplo em relação à expansão do Império Romano, né? Então, é um discurso de goela, né? Nacionalismo onde? Nacionalismo onde você vende tudo que é do Brasil para fora, onde você bate continência para uma bandeira estrangeira. Um nacionalismo onde você maltrata pessoas do seu próprio território. Nacionalismo onde você diz que pessoas não deveriam estar aqui no Brasil, deveriam ir para outro país. Que nacionalismo é esse? Que na verdade não luta pelos seus, não luta em dar condições necessárias, mínimas, para o cidadão brasileiro viver, né? Bertrand ele traz uma outra coisa também nesse livro, reforçando aqui, mostrando a capa, a história do pensamento ocidental, tá bom? Que é o controle não só pelo nacionalismo, o nacionalismo, é um controle pela fé. Os exemplos que ele traz nesse livro são interessantíssimos. Cada civilização, principalmente aquelas que chegaram à condição de impérios, né, quando chegaram a ter uma expansão territorial, dominaram alguma coisa, comércio marítimo, comércio de tecidos e tudo mais, manipulou a fé, certo? Melhor dizendo, desculpem a expressão, determinando que, por exemplo, só havia valor quem tinha e seguia determinada fé, né? E menosprezando todos os demais, mas com uma única intenção bem específica, né? Exaltar um grupo que tinha interesse comercial, que mexia economicamente com o país, e difamar outros que não tinham nenhum interesse comercial para esse império, né? Que, melhor dizendo, não era um produto para esse império. Vamos lembrar que a escravidão ela foi escravidão por muito tempo, até que o escravo pudesse ser visto como um consumidor para os ingleses. Daí os ingleses lutaram pelo fim da escravidão, não por serem bonzinhos, como falei nos vídeos anteriores, mas porque eles queriam consumidores, porque escravo não ganhava dinheiro, então eles tinham que deixar de ser escravos para ganhar dinheiro e trabalhar, né? Melhor dizendo, trabalhar, ganhar dinheiro e comprar, consumir, beleza? Né? Então, além da questão nacional, além da questão da fé, né, os imperialismos sempre trabalharam com a ideia de um inimigo, não vou levar o dedo do meio, vou pro outro dedo, né? A ideia de um inimigo em comum. Então, muito cuidado com essas estratégias, né, do pensamento ocidental, imperialista e comercial. E não sou eu que estou dizendo, não sou eu que estou enfeitando. Isso é uma obra de um escritor britânico, certo? Um escritor britânico, certo? Do universo de direito. Olha aí que interessante, né? Então, pensem bem, certo? Quando alguém quer brincar com você sobre nacionalismo, sobre fé, certo? Fiquem atentos, tá? Essas pessoas querem muitas vezes lhe manipular, certo? Só é nacionalismo se todos estão lutando para que todos tenham tudo. Falou.